Estamos aqui novamente para continuar o nosso estudo no livro do Apocalipse. E nós já estamos no epílogo da Bíblia. E você esteja, quem sabe, perguntando o que quer dizer epílogo. É o final, nós estamos no final. O Apocalipse é o livro das revelações, como já falamos. Apocalipse é o sentido de destampar ou tirar a tampa de um recipiente e ver o que está lá dentro. E este livro trata mesmo das revelações. Revelações de Jesus Cristo que deu a João na ilha de Patmos. E nós veremos no decorrer que nós não iremos aprofundar muito por causa do nosso tempo, que é curto. Revelação, como já falamos, é o ato de abrir e dar visão àquilo que está encoberto. Há muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. Este assunto, por ser bastante complexo, parece que deixa dúvidas, mas não precisa ter dúvidas. Nós iremos falar a respeito de muitas dúvidas que surgem na cabeça de alguém e que não precisa de preocupar-nos, porque há muitos versículos que nós não teremos mesmo explicação aqui nesta vida e teremos na outra vida, se assim chegarmos lá. Para aqueles que chegarem salvo com Jesus Cristo lá na eternidade. Então eu oro por você que nos acompanha fielmente nesta jornada, que já estamos, como já disse, finalizando esta etapa de estudo da Bíblia toda. Oremos. Eterno Deus e Pai, te agradeço por aqui estar novamente, pedindo ao Senhor que abençoe os nossos ouvintes, os de perto, os de longe, aqueles que fielmente nos acompanham e aqueles que porventura estão iniciando agora, que eles possam ter o maior proveito da Tua Palavra. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Este livro é uma revelação da parte de Jesus Cristo e a respeito dele. O livro é extremamente importante porque, primeiro, revela a avaliação que Cristo faz da igreja 60 ou 65 anos após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Segundo, desvenda eventos futuros no tocante à tribulação, o triunfo de Deus sobre o mal, a volta de Cristo para reinar sobre a terra e as bem-aventuranças do reino eterno de Deus. No mesmo capítulo 1, no versículo 3, diz: Bem-aventurado aquele que lê. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças, ou bênçãos que se acham no Apocalipse, e que são coisas concedidas àqueles que leem, ouvem e obedecem às coisas nele escritas. As outras 6 bênçãos acham-se em capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6 e capítulo 22, versículos 7 e 14. O fato de ser ordenado aos crentes guardar os mandamentos do livro de Apocalipse indica tratar-se de um livro prático, de instruções morais e não simplesmente profecias do futuro. Isto quer dizer que devemos ler este livro não somente para compreender o plano futuro de Deus para o mundo e seu povo, mas também para aprender e aplicar os seus grandes princípios espirituais. Acima de tudo, tal leitura deve nos levar cada vez mais perto de Jesus Cristo, com fé, esperança e amor. O versículo 4 do capítulo 1. As 7 igrejas. O Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia, nome antigo de uma região que agora faz parte da Turquia Ocidental. Cada uma dessas igrejas
consistia de várias congregações. Estas igrejas foram provavelmente selecionadas por representarem a totalidade das igrejas daqueles dias, pois o número 7 representa um número perfeito. Aquilo que lhes fora dito aplica-se à igreja inteira. Noutras palavras, as 7 igrejas representam todas as igrejas no decurso da era da igreja. Os 7 Espíritos devem representar a perfeição e o ministério do Espírito Santo à igreja. Capítulo 1, versículo 7. Eis que vem. O propósito do livro do Apocalipse é descrever o triunfo do reino de Deus, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino na terra. Os eventos do tempo do fim, vinculados à vinda de Cristo, são também descritos. Apresenta uma escatologia de vitória para os fiéis e ensina que a história terminará no julgamento do sistema instaurado neste mundo por Satanás e no reino eterno de Cristo e seu povo. Capítulo 1, versículo 8. Alfa e Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última letra. Deus é eterno e desde a criação e até a consumação é Senhor sobre tudo. A Ele pertence a vitória final sobre o mal e o domínio sobre todas as coisas. Capítulo 1, versículo 9. Ilha chamada Patmos. Patmos é uma pequena ilha do mar Egeu, a uns 80 quilômetros a sudeste de Éfeso. João esteve prisioneiro ali porque proclamava fielmente o Evangelho e foi leal a Cristo e a sua palavra. Capítulo 1, versículo 10. Em espírito. Esta expressão refere-se a um grau específico de percepção espiritual e uma idêntica sensibilidade à comunicação com o Espírito, pela qual pode-se receber visões celestiais. Capítulo 1, versículo 12. 7 castiçais de ouro. Trata-se de pedestais que servem de suporte a lamparinas alimentadas a óleo e não suporte de velas, representando as 7 igrejas mencionadas no versículo 11. Capítulo 1, versículo 13. Filho do homem. Esta expressão refere-se ao Cristo exaltado e é também empregada pelo profeta Daniel, conferindo Daniel capítulo 7, versículo 13, capítulo 10, versículos 5 e 16. Nesta visão, Cristo é descrito como rei, sacerdote e juiz das suas igrejas. Capítulo 1, versículo 16. 7 estrelas. As 7 estrelas representam os anjos designados, um para cada igreja, para ajudá-la na sua batalha espiritual, ou os pastores desta igreja, de cada uma. A espada de 2 fios, representando a palavra de Deus, que tanto corta o pecado, tirando-o das igrejas e trazendo-o à graça de Deus, como corta uma igreja, deixando-a fora do reino de Deus, como juízo. Capítulo 1, versículo 19. Coisa que tens visto, as que são e hão de acontecer. Aqui temos um esboço do livro de Apocalipse. Primeiro, as coisas que João viu, capítulo 1. Segundo, as coisas que são, capítulos 2 e 3. E terceiro, as coisas que acontecerão no futuro. E eventos antes e depois da vinda de Cristo à Terra, capítulos 4 a 22. Capítulo 1, versículo 20. Eu citei o versículo 20, mas nós iremos ler, você esteja com a sua Bíblia aberta, capítulo 1, versículo 19 e 20. Nós iremos ler os 2 versículos, você pode nos acompanhar. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer.
o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Nós estamos falando já nesse primeiro capítulo, e já encerramos o primeiro capítulo, falando sobre a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revela-se a João, primeiramente, mas ele havia revelado-se após a sua ressurreição, como está escrito em Atos, no capítulo 1, e todos os evangelhos, ou seja, os sinóticos, termina o seu evangelho com a descrição: ele ressuscitou. Mesmo sendo o próprio Cristo, muitas pessoas creram nele no momento, e muitas pessoas não creram. A maioria das pessoas, mesmo dos seus próprios irmãos, não creram nele. E agora Jesus Cristo se apresenta para provar para aqueles que não creram nele que ele existe e que irá voltar. E, como diz a palavra do Senhor, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. No próximo programa nós falaremos sobre o capítulo 2. Que Deus abençoe a todos. Você ouviu o quadro A Voz do Pastor.